Bom, vamos então rever aqui para que isso fique bem claro, né? Aí eu gostaria que a professora me ajudasse aqui só para ver se a minha lembrança da nossa conversa anterior ela é factual, ela é verídica. Primeiro, né, há uma sugestão, no caso pessoal, né, ou há uma exposição, né, de que costumo usar a planilha do Excel. Eu também gosto de usar a planilha do Excel, certo? Assim, só um adendo que eu gostaria de fazer aqui, porque a gente tem um costume de utilizar as coisas da Microsoft e acaba dando essa nomenclatura, mas é óbvio que quem utilizar Linux ou qualquer outro sistema operacional, o que a gente está querendo dizer é que pode-se utilizar uma planilha para isso, pode-se utilizar um editor de texto para isso, pode-se utilizar um apresentador de slides para isso, ou qualquer material que você tenha para poder organizar suas informações. Então o segredo, no caso, pelo que eu estou entendendo, é organizar as informações de uma forma clara e de rápido acesso. É isso que eu faço, né? Exato, e que tenha a característica da pessoa, porque cada um tem uma forma de organizar a informação. Agora falando, eu pensei assim, bom, eu poderia até, no meu caso, eu coloco uma coluna com os dias, né? Que, aliás, eu segui um modelo que a professora já tinha me ensinado. Eu segui uma coluna com os dias, aí depois eu tenho uma segunda coluna onde eu coloco aquilo que vai ser trabalhado, e aí, de repente, tem a mesma coisa que vai ser trabalhada em mais de um dia, né? Às vezes eu uso 2, 3 dias para desenvolver um determinado assunto, 2, 3 dias de aula, né? Tipo uma segunda, uma quarta e uma sexta-feira. Isso mesmo. Aí depois, na terceira coluna, eu costumo colocar aquilo que eu pretendo falar, né? Eu boto de uma forma um pouco mais minuciosa aquilo que eu vou trabalhar no assunto que eu coloquei na segunda coluna. Aí realmente depois, eu procuro colocar, quando eu vou encaixando os dias, assim, dia 1º, aí depois eu vou ter uma outra aula no dia 3, depois eu vou ter uma outra aula no dia 5. Então, vamos dizer, no sexto dia, né, aliás, na quarta aula, né, diria assim, que seria o dia 6, eu pego e coloco lá assim, bom, esse dia eu vou propor um trabalho para eles, né, e aí nesse trabalho ali eu boto também uma outra coluna, que seria uma quarta coluna, especificando como é que eu vou fazer essa avaliação. Ou eu vou passar um trabalho para eles fazerem em casa, e aí eu vou marcar no meu planejamento, inclusive, né, que no dia 7, 8, vamos dizer assim, eles vão estar fazendo esse trabalho, né. Na universidade, às vezes esse trabalho pode ser feito à distância, pode ser feito em casa, ou pode ser feito dentro da própria sala de aula. E aí, nesse momento, eu sei que a professora também usa isso, a gente especifica, não é, o que pontos vão ser avaliados naquele trabalho. E, em geral, são trabalhos que valem poucos pontos, né, por exemplo, agora mesmo numa disciplina que eu trabalho na Universidade Federal, que é a disciplina de narrativas, a gente tem 5 trabalhos durante o semestre que são encaixados dentro do planejamento, ou seja, se o aluno não tem tempo de fazer o trabalho em casa, ele tem o tempo de aula para fazer o trabalho, e cada um desses trabalhos vale de 0 a 2 pontos. No final, não é, a gente tem, vamos dizer assim, essa composição de um somatório simples até 10 pontos, tá? A gente faz isso. Se precisa colocar um trabalho extra, porque algum aluno ou um grupo de alunos passou por algum tipo de dificuldade, então a gente também prevê essa entrega, vamos dizer assim, dentro do planejamento. E realmente isso tem facilitado muito. A professora lembra de alguma outra coluna, vamos dizer assim, que precisasse ser colocada? Eu estou lembrando de datas, a especificação do que vai ser trabalhado, a forma como a gente vai efetivamente trabalhar, e quando a gente tem um trabalho e avaliação, os critérios e também numa quarta coluna. Eu coloco ainda uma coluna para os objetivos que precisam ser alcançados naquela aula, mesmo que às vezes eles se repitam em outras linhas da planilha, porque são aulas assim maiores e eu tive que subdividir, né, em alguns tópicos e acaba que alguns objetivos se repetem. Então eu colocaria também uma coluna dos objetivos e coloco também, para mim isso é primordial, eu não consigo trabalhar sem essa coluna, que é a coluna dos recursos, né? Então eu sempre busco nas minhas aulas diversificar as atividades e por causa disso, essa coluna de recursos ela é muito importante para mim, porque às vezes eu vou trabalhar com um vídeo e aí eu coloco o link do vídeo, tanto para disponibilizar para os alunos, quanto para me lembrar que eu preciso baixar esse vídeo, porque quando eu trabalho com tecnologia digital, eu sempre me lembro do plano B. Então eu não sei se o local onde eu vou estar trabalhando tem internet disponível. Ou se vai estar funcionando. Se eu realmente vou ter energia elétrica para isso. Então, como eu trabalho com um notebook, eu posso trabalhar com a bateria do notebook sem nenhum problema, né? Então eu baixo esse vídeo pro computador
computador, e por isso que eu coloco o link lá para me lembrar de baixar. Faço as minhas marcações dizendo que eu já coletei aquele recurso ou não, né? Por isso a coluna de recurso é muito importante, né? Então, se eu preciso preparar uns slides, eu coloco lá que eu preciso preparar os slides com um determinado título, eu já sei do que se trata. Se eu preciso trazer algum recurso, uma revista, algum outro material para a sala de aula, eu também coloco lá. Então, no final, como eu não ministro só uma disciplina, são várias disciplinas, eu tenho um checklist de todas elas para a semana e já vou providenciando, né, no início da semana aquilo que eu vou precisar desenvolver para cada aula. Então, a minha preparação de aula, ela é relativamente rápida, a não ser quando eu tenho que fazer uma coisa absolutamente nova. E aí, realmente, demora um pouquinho mais, eu fico atenta para não começar em uma semana, começo uma semana anterior a desenvolver o material que precisa. Bom, então, só pra gente... eu sei que o podcast, ele é mais difícil visualização, né? É verdade. Então, vamos lá. Eu tinha falado em 4 colunas. Data, aquilo que vai ser trabalhado, a forma como eu vou trabalhar e a coluna que, quando tem atividades, vai estar constando atividades e os critérios. A professora acrescentou mais 2 colunas. Isso. Uma que envolve os objetivos, no caso, que ela pode ser disposta da melhor maneira, pode ser a segunda, a terceira, a quarta coluna, não importa. E uma outra coluna que é a dos recursos, né? A dos recursos foi muito bem lembrada, porque até agora nesse projeto que a gente tá, a gente sempre tem que estar enviando, né, pro pessoal que nos ajuda, a dica assim, olha, nós vamos precisar de 6 computadores, vamos precisar de 10 computadores com tais e tais softwares, né? Então realmente é bem lembrado. Na aula que eu trabalho, entende? Eu não tenho colocado isso, é como eu disse anteriormente, eu não tenho trabalhado com as 6 colunas, tenho trabalhado com 4, mas é uma questão realmente de estilo, no caso, eu concordo que ter os objetivos e os recursos pode ser um fator muito importante. Bom, a gente continua no próximo podcast.